gols, não é possível. Esse time deve ter algum pacto, rapaziada. E por que eu tô falando isso? Porque aqui é o pós-jogo sobre Real Madrid e Manchester City, né? Então bora lá, né? Como a gente sabe, o primeiro jogo foi no Santiago Bernabéu, né? A casa do Real Madrid, né? Onde o Manchester City jogou muito bem, né? E acabou um jogo sensacional por 3-3 e tudo indicaria que o Manchester City era favorito para o confronto, apesar de ser o gigantesco Real Madrid, pois disputava a vaga em casa, né? Porém, começou um jogo um pouco diferente, né? Um Real e uma escalação meio ousada com o Vinícius Júnior na frente, o Rodrigo na esquerda, né, com o Bellingham e o Valverde à frente, e o Kroos e o Camavinga fazendo os dois volantes ali, com o Nacho na zaga, porque o Militão não estava 100% recuperado, né? Então foi um jogo muito interessante, né? E o Manchester City veio apostando no Foden, né? No Grealish ainda. Então começou-se o jogo, porém o Real mostrou que iria para cima. E aos 12 minutos, Rodrigo, o homem Champions, acabou fazendo o primeiro gol do Real Madrid, né? E depois disso parecia até que o Real ia controlar o jogo, porém o Manchester City passou a ser aquele Manchester City do rolo compressor, né? E começou a ir para cima que nem um louco, porém o primeiro tempo se manteve Real Madrid 1-0. Nisso começava o segundo tempo e o jogo continuava 1-0 para o Real Madrid e o Manchester City tentava de todo jeito, atacava que nem um louco, De Bruyne jogando muito, perdendo chances, o Haaland perdendo muitas chances, né? O Haaland mais uma vez sumido no jogo, né? Infelizmente parece que esse ano ele não tá conseguindo se encaixar, né? O ano passado já tinha essa discussão, mas ano passado ele acabou fazendo muito gols, foi muito importante para a conquista da própria Champions, né? Porém esse ano ainda está devendo, né? E eu acredito que o Julian Álvares hoje esteja pedindo passagem, né? Tá jogando melhor essa temporada do que o Haaland, né? E então, indo para cima, o Foden perdendo chances, o Bernardo Silva também, o Rodri tentando ali. E o Real Madrid acabou colocando o Modric, mesmo assim ficava um pouco recuado, né? Já o Manchester City colocou o Doku no jogo e mudou um pouco o jogo. O Doku ia para cima, tava chutando mais que o Grealish, né? Então começou a criar perigo, até que a bola aos 76 minutos, onde o Manchester City parecia entrar em desespero, acabou fazendo o gol de empate, né? E nisso continuou massa bruta do Manchester City para cima do Real Madrid, né? Eles atacando muito, muito mesmo o Real, mas o Real conseguiu se segurar muito bem, né? O Lunin fez uma boa partida. O Real teve algumas chances de contra-ataque, né? Porém foi muito pouco mesmo, né? E nisso teve a prorrogação. E na prorrogação continuou a mesma coisa, né? O Guardiola acabou colocando o Stones e o Kovacic, e o Real Madrid respondeu com o Militão na saída do Nacho, né, que estava machucado, e antes tinha acabado de colocar o Lucas Vazquez e tirado o Vinícius Júnior, né? Nisso continua muita pressão do Manchester City, porém, mesmo assim, o jogo foi para os pênaltis, né? E começou os pênaltis, todo mundo imaginava que ia ser um show, né, de pênalti, por todos os jogadores batem muito bem, e começou com ele, Modric, que quase nunca perde o pênalti, né? E hoje não era muito um dia bom para os croatas, né? O Modric acabou perdendo o primeiro pênalti. Isso mesmo, o Modric perdeu o pênalti. E daí a maioria das pessoas falou assim, caramba, talvez foi aí que o Real perdeu a classificação, né? Em seguida, o Julian Álvares bateu e fez, e logo depois veio o Bernardo Silva para a bola, né, do Manchester City, e acabou chutando em cima do goleiro no Lunin, que foi muito bem, né, ficou parado e acabou defendendo o pênalti, né. Nisso, na batida anterior, já acabou a vantagem do City. Lunin pega o outro pênalti, o segundo pênalti pego por ele com a batida do Kovacic, né, e parecia que já foi com medo na bola, realmente o croata não foi bem e acabou desperdiçando a chance, né? E nisso chegamos nas últimas partidas com a vantagem do Real. E aconteceu uma coisa muito massa, né? Que a gente sabe que o Ederson é um bom batedor, mas ele tinha a responsabilidade de bater. O goleiro do City foi lá e bateu melhor que os jogadores do City e acabou fazendo gol. Mas se o Real fizesse, acabava o jogo e vinha o zagueirão Rudiger, que também bateu muito bem, sem chances para o Ederson. E o Real Madrid passa para a semifinal e vai pegar o Bayern de Munique. E vai ser um jogo sensacional,
eu acho que desse jogo saiu campeão. Dito isso, Real Madrid campeão. Então foi um jogo muito interessante na disputa entre Ancelotti e Guardiola, que acabou saindo o Real Madrid como principal responsável por essa vitória, né? Antes de encerrar o vídeo, eu vou só passar as estatísticas do jogo, que diz muito bem o que foi o jogo. Chutes, o City teve 33 contra 9 do Real Madrid. Ao gol foi 9 do City, o mesmo tanto do Real. O Real acabou chutando apenas 3 no gol, né? E a posse de bola foi 68% pro City contra 32% para o Real Madrid, né? Faltas 15 do lado do City, 11 do Real Madrid e 5 cartões amarelos no jogo, com 3 do City e 2 do Real, com 0 cartões vermelhos. Então essa foi a tônica do jogo. O City com a posse de bola, pressionando, tentando e o Real resistindo. E porque a Champions, o Real passou. E é isso, o que vocês acharam? Vocês acreditariam que o Real ia passar mesmo? E mais um ano seguido que o Real elimina o campeão da Champions, né? Toda vez que o Real pegou um campeão da Champions, ele o eliminou.